Aleluia. Ai. Dá vontade da gente ficar no chão e deixar. Dá vontade de ir para a roda. Não dá vontade de ir para a roda? Mas vale a pena. Eu estou aqui para dizer para você que vale a pena. E quantas vezes forem necessárias, eu vou voltar para a roda. Nessa manhã o Senhor falou poderosamente conosco, confrontando nossas motivações, desmascarando aquilo que estava oculto, até mesmo aos nossos próprios olhos. É tão fácil a gente viver de aparência. É muito fácil, porque o esforço é pequeno, não exige um grande esforço. Ontem eu estava com o cabelo liso, hoje eu estou com o cabelo cacheado. Fácil mudar, né? Cadê a roupa que estava aqui? Preciso. E quando nós ouvimos, hoje pela manhã, aprendendo de todas as reformas que o rei Josias estabeleceu, inúteis reformas, no entanto, para mudar o interior das pessoas, para arrancar de dentro das pessoas 55 anos de uma visão equivocada, 55 anos de idolatria, de prostituição, de sacrifícios a ídolos. E o Senhor lançou luz nos quartos escuros do seu coração nessa manhã. E eu queria continuar na mesma linha do pastor Gustavo e chamar você à reflexão sobre o vaso. Mas antes de nós irmos no nosso texto de Jeremias 18, eu quero contar para vocês uma curiosidade. A invenção da cerâmica, ela transformou a história. Antes de existir a cerâmica, um oleiro criando recipientes, as pessoas não tinham como armazenar comida, não tinham como armazenar água, não tinham como transportar as coisas. Então a vida era essencialmente de subsistência. As pessoas viviam para o hoje, aqui e agora. E com o advento da cerâmica, então os grãos puderam ser armazenados para o inverno. A água podia ser transportada do leito do rio para dentro de casa, para suas diversas utilidades. O invento da cerâmica trouxe a civilização. E trouxe também a formação de comunidades. Porque as pessoas passaram a ficar mais fixos. Não precisava de ficar nômade. Vamos comer aqui enquanto tiver comida. Acabou a comida, bora lá, pé na estrada. Não, porque agora tinha onde armazenar, plantar, mas tinha como colher e armazenar. Então a criação da cerâmica, ela trouxe uma transformação. Assim como a criação do homem trouxe uma transformação aos dias anteriores de criação, né? Deus criou os céus, a terra, os mares, e fez divisão da noite e do dia. Mas quando Deus pôs a mão no barro para criar o homem, uau, nasceu a civilização. E o detalhe é que quando a cerâmica foi inventada, o trabalho em barro foi inventado, não era como hoje, que hoje a gente tem objetos na nossa casa só para enfeite. Quantos aqui tem um objeto de cerâmica em casa, um pote, alguma coisa assim, que não usa para nada, só para enfeite? Ou então encher de papel e lixinhos e lápis, não é assim? Não tem onde colocar, a visita vai chegar, põe dentro do pote de cerâmica. Não é assim, gente? Eu sei, eu já fiz isso também, eu sei. Mas naquela época não, naquela época, os artefatos de barro, eles tinham uma utilidade.
Eles não eram feitos só para enfeite. Eles tinham uma utilidade. Mas além de terem uma utilidade, o oleiro ele tinha uma preocupação especial com a estética. Então, cada peça era algo único. Era uma pequena obra de arte. E Deus fez isso conosco também, né? Cada um de nós é único. Não tem repetição. A forma que te fez quebrou. Não é lindo isso? E quando a gente vê o oleiro modelando o barro, as impressões digitais dele vão ficando no barro. Mas o que pode estragar esse trabalho, como disse a Ana ontem, né? O vaso que é tão lindo que a tia do Gustavo fez, foi no forno, puff, estourou. Quando eu fiz alguns períodos na universidade, artes, e eu tive uma aula de cerâmica, e a professora fez exatamente isso que a Ana descreveu ontem. Pega o rolo, põe um bolo de cerâmica, abre a massa, e eu abri a massa. Agora você pega uma faquinha e vai talhando a massa, assim. Aí ai, que coisa chata, coisa cansativa. Tá, agora é na horizontal. Tá bom. Na horizontal. E à medida que você fazia isso, você escutava uns barulhinhos na lâmina. Parava uma pedrinha. Outra pedrinha. E assim, muitas pedrinhas vieram à tona. Aí beleza, acabou, graças a Deus, meu braço já estava doendo. Começa tudo de novo. Amassei, beleza, agora já vou começar. Não, agora vira a massa. O quê? Não, professora. Eu com meu entusiasmo. Não, professora, isso cansa. Imagina se Deus tivesse o meu entusiasmo. O que é ter de vaso pela metade aí, não está escrito, né? Aí virou, e foi lá eu de novo. Mas eu vi, gente, que a quantidade de pedrinha era uma coisa impressionante. Mas até então não tinha caído a ficha. Eu perguntei para a professora, por que tem que fazer isso? Tem que fazer isso, isso é essencial. Eu quero fazer um vaso mais rústico. E ela falou assim, Helena, se você não tiver esse trabalho, quando esse vaso for a altas temperaturas, ele vai explodir. Ela é. Uma única pedrinha dessa e uma pequena bolha de ar que fica dentro da massa pode explodir o vaso. Aí o Espírito Santo, entendeu? E aí o Espírito Santo começou a trabalhar comigo. Porque eu estava em pleno processo de roda. Eu estava na roda. E, gente, eu fui para a roda quando eu já estava na igreja há muitos anos, quando eu já tinha recebido Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu já tinha sido batizada no Espírito Santo, quando eu já tinha passado pelas águas e quando eu já cantava no Diante do Trono. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, como disse o pastor Gustavo, ele descrevendo ali o povo de Judá, totalmente corrompido pelos 55 anos, muito mais de 55, né, nas alturas das reformas de Josias, já tinham avançado, eram 70 anos, 75 anos. Mas eu vim para Jesus, eu amei desde o primeiro instante, eu vim de uma história de vida de restauração evidente, assim, os meus pais estavam a ponto de se separarem, quando Jesus entrou na nossa casa, mudou a nossa história, mudou a nossa família, e um pastor norte-americano, querido pastor John, que evangelizou a minha família por 18 anos, 18 anos ele orou, ele não desistiu, o oleiro não desiste, ele está cavucando até achar o barro, para trabalhar no barro. E depois de 18 anos,
O pastor John não ganhou apenas o meu pai e a minha mãe, mas os 3 filhos que meu pai e minha mãe já tinham, eu e meus 2 irmãos mais velhos. E viemos para Jesus e fomos para uma igreja, não era Lagoinha, era minha querida igreja Peniel aqui em Belo Horizonte. E tivemos um tempo ali maravilhoso, e eu logo descobri que cantava, e comecei a cantar no coral, e fui para o teatro, colocar os dons a serviço de Deus. Aliás, foi na igreja que eu descobri que eu cantava, e muito bem, tudo isso foi acontecendo. Mas eu fiz só o lado de fora. O lado de fora é tão fácil de mudar. Tem que ver se os ombros da bailarina vão entrar nos ombros da nadadora. Mas eu só nado nas águas do Espírito, tá, gente? Muito bem, eu posso me vestir de uma aparência de santidade. Eu posso me ornar de uma falsa espiritualidade. E se você me olha da cintura para cima, mudou completamente. Menos de um minuto. Menos de um minuto. É fácil a gente mudar o exterior. Não leva tempo. É só você falar o que é certo. É só você usar a saia no comprimento certo. É só você deixar de cantar as músicas do mundo. A gente vai construindo a nossa casa sobre a areia. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, agora eu fiquei presa, hein? Obrigado, Soraya. Quando eu vim para a igreja, eu estava cantando, né? Eu na minha inocência, de 11 anos, cantando. Foi Deus que fez o céu. Pensa, estou cantando uma música de louvor, né? E aí o irmão da igreja, o que é isso? O quê? Está cantando música do mundo? Eu, hã? Isso é música do mundo. E não pode cantar? Não. Você só canta música da igreja. Tá bom. Ok. Não foi o Espírito Santo que me disse isso. Não foi as minhas horas aos pés do Senhor que me disse isso. Não foi a minha Bíblia que me disse isso. Foi um outro ser humano como eu. Aí alguém cantou, alguns anos mais tarde, uma música do mundo perto de mim. Não pode cantar essa música. É música do mundo. Como a gente vai reproduzindo as coisas sobre a areia. Vamos construindo sobre a areia. Aí a gente fala a gíria certa. Sangue de Jesus tem poder. Queima Jeová, amarra ele. Não é assim? A gente sabe falar o crentez, misericórdia. Você conhece um crente de longe. Ou não, né? Porque banalizou tanto o crentez, que hoje até quem não conhece Jesus fala misericórdia. Até as novelas falam, sangue de Jesus tem poder. Jesus, tem misericórdia de nós mesmo, Senhor, porque o negócio está estreito aqui para nós. E eu era assim. Mudei o exterior. Parei de falar palavrão. Passei a usar as roupas certas, pelo menos tentei. Falei, minhas falas passaram a ser as falas evangelicamente aceitáveis. Jamais cantei de novo música do mundo. E ainda tascava quem cantava música do mundo perto de mim. Oh, pecador! Porque é isso, quando a gente cuida da aparência, a gente também se torna especialista em julgar o outro. A gente julga tanto o outro, que eu me lembro, gente, olha que coisa, olha como nós vivemos numa atmosfera, num ambiente, onde a aparência é mais importante do que o ser. Eu tinha um celular Siemens, pequenininho, corporativo, diante do trono,
Aquele pequenininho mais simples, mas o bichinho funcionava, viu? Você resistiu bravamente a Clarinha, Miguel, Arthur e Sofia. Caía, funcionava, falava. Aí um dia uma amiga minha falou assim: Helena, você está com esse celularzinho pobre? Eu, o que tem de errado com o meu celular? Ele fala, eu escuto, parabéns. Não, mas você é do Diante do Trono. Como é que é? Olha o glamour, Ana Paula. Passa a faca de madeira mesmo, Jesus. Tira o excesso. Pois aquele lá me acompanhou bravamente até que não resistiu mais e morreu. Aí o João me deu outro. Aí ele abria. Está comigo até hoje. Tem 4 anos. Está comigo até hoje. Resistindo bravamente. Esses dias ele morreu. Eu, não me deixa na mão, Senhor, ressuscita ele. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Primeiro ele começou, mas depois voltou tudo ok. Tá funcionando. Aleluia. Mas vocês sentiram como uma coisa tão pequena? Tem gente que faz dívida para manter a aparência. Talvez você veio para esse congresso de cabeça quente, sem saber. Deixa que Jesus vai esfriar a cabeça dele, calma. Você veio de cabeça quente, fazendo a conta para comprar o almoço, e falando assim: meu Deus, a conta do cartão vai vencer. Jesus, eu vim aqui nesse congresso, libera a bênção. Toca no coração de alguém para me dar uma oferta, Jesus. A gente chama o Senhor para tentar consertar o que tem que ser quebrado na nossa vida. Como a Ana disse, por causa das rachaduras no vaso, tem a barrela. Mas tem coisa na nossa vida, gente, que não tem barrela que conserte, não. Tem que ir para a roda mesmo, para o martelo. Quebra, destrói, molha, encharca. Passa o rolo e a faca. E põe no centro e roda. E se quebrar, faz de novo. A gente vai tolerando algumas coisas, como se elas fossem normais, porque a gente deixou-se conformar com este século. Entramos, ao invés de entrarmos na forma das mãos do oleiro, entramos na forma deste século. Nos conformamos a este século. Colocamos dentro da nossa casa. Nós estamos felizes com a nossa televisão de 13 polegadas. Até que a vizinha compra a LCD de 42. Aí você começa a infernizar o seu marido. O seu marido é um homem bom. Um homem que trabalha, que vive para a família. Mas você não ganha dinheiro suficiente? Porque a fulana tem... Eu vi o caminhão das Casas Bahia. Uma caixa, eu não vi a televisão, mas a caixa. Aí atormenta. E o outro vai lá fazer dívida, por causa da mulher, do vaso torto que ele tem em casa. O vaso todo estrupiado que ele tem em casa. E assim, a gente pensa, não. A gente fala assim: não vos conformeis com este século. O apóstolo Paulo falou: não vos conformeis, muito bem. Aí a gente fica assim: eu não me conformo. A gente senta para ver o jornal: eu não me conformo. Isso é uma injustiça. Isso é um problema. Não aceito isso. Não é isso não, gente. É não entrar na forma, não fazer as mesmas coisas que as pessoas no mundo fazem. As pessoas vivem para sustentar a aparência. E a gente vê hoje como isso contamina até mesmo nossas igrejas. Porque igrejas são feitas de pessoas. A igreja não é isso aqui não. Não são essas paredes. Aqui é onde a igreja se reúne. Mas a igreja é você.
E se você é uma pedra torta, uma peça torta, o todo vai ficar torto. Sua vida influencia no todo. Às vezes pessoas não vêm para o Senhor Jesus por causa de um mau testemunho, por causa de um vaso torto. E eu fui esse vaso torto. Muitos anos na casa do Senhor. Mas eu não sabia, né? Vivia de aparência. Para mim estava tudo certinho. Eu tinha mudei para crente. Eu mudei para crente. Mas Deus não quer que a gente muda para crente. Deus quer que a gente creia nele. E seja modelado segundo o caráter dele. Outra coisa que acontece muito além dessa vida de aparência é a idolatria. Como nós falamos da idolatria, né? A gente tem o dedo em riste para um tanto de gente aí. Você idólatra. Você idólatra. Fulano, ele é muito legalzinho, mas é uma pena, né? Idólatra. Olha o juiz aí de novo, né? Você é tão santo, né? Que você foi ungido justo juiz. Agora Deus concedeu que você julgue. Novidade. Olha aí, olha aí. Aí a gente pensa, né? Logo quando a gente fala, idolatria. Fulano é muito boa pessoa, mas é idólatra. Aí você imagina uma imagem de barro, de gesso, e uma pessoa se dobrando diante dessa imagem. Quando se fala em idolatria, né? Mas idolatria, o que se diz é que tudo que toma o lugar de Deus no seu coração. Gente, é mais profundo do que você possa imaginar. É mais profundo do que você possa imaginar. Presta atenção. Porque está ligado àquilo que você anseia, cobiça, trabalha por aquilo. Está ligado a quanto disso ocupa o seu pensamento, o seu dinheiro, as suas motivações. A gente não quer ver isso. Mas a gente adora o diante do trono. Mas eles são uma bênção. Mas se a gente cai, aí cai atrás. Ou então vai pela internet, né? Para se juntar a outros juízes. Você viu o que aconteceu no diante do trono? Blá, 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 blá. O que a gente faz ou deixa de fazer não devia te escandalizar. Porque somos vaso como você. Também estamos na roda. Também estamos tendo as nossas pedrinhas retiradas todos os dias. A faquinha passa na gente também. Graças a Deus por isso. O que nós temos de diferente de alguns por aí é que a gente não abre mão da roda. A gente quer ficar na roda, custe o que custar, haja o que houver. Mesmo que vá doer, a gente quer ser um vaso novo. Agora, se a Ana Paula corta cabelo, então eu posso cortar também. Olha, Ana, cortei também. Mas aquela história de inveja não tinha acabado? Já estão falando isso na internet. Hoje eu sou livre para cortar o cabelo. Sem ter nenhum medo de que a Ana Paula vai pensar que eu estou tendo inveja dela. Mas a Ana cortou, então eu posso cortar também. Porque minha religião não permitia. Mas se a Ana Paula Valadão cortou o cabelo, e ela é uma bênção, então eu vou cortar também. E assim, gente, a gente vai colocando a nossa vida nas mãos dos líderes. E olha que eu estou falando para você, líder, porque aqui, basicamente, nós temos maioria liderança aqui. Vamos ver, quantos aqui dentro ocupam algum cargo de liderança em suas igrejas? Ou você é líder de louvor, olha aí, olha. Pastores, ensino na escola dominical, olha aí. E às vezes a gente gosta de ser ídolo, né? Né, líder?
A gente gosta de mandar, porque você tem que obedecer, porque eu sou seu líder. Eu vou usar o poder que eu tenho, que Deus me deu, para mim mesmo, para o meu próprio benefício. Então, já que você é meu discípulo, vai buscar meu filho na escola. Já que você é meu liderado, vai fazer um café para mim. Vocês duas são minhas lideradas. Olha aqui, passa lá em casa, tem uma faxina para vocês fazerem. Gente, isso acontece. Por quê? Porque tem líder pensando que não é vaso, já foi promovido. É subioleiro. Não existem subioleiros. Não existem subioleiros. Aquele vaso que entende que Deus o chamou para liderar, ele entende que a maior liderança é serviço. A maior liderança é você descobrir o potencial dos outros vasos ao seu redor e colocar cada um para funcionar na sua utilidade. Não adianta você pedir para um prato ser copo. Se você quiser beber água com o prato, vai ser uma lambança. O verdadeiro líder identifica: você é prato, você é copo, você é jarra. E aí cada um começa a cumprir, né, o seu chamado, a sua forma, a forma que o oleiro dá. Agora, falando um pouco mais do vaso que fui. Eu vou te contar, eu fui um vaso estragado, viu? Vamos lá para o nosso texto? Abra a sua Bíblia. Não vou nem falar, porque você já sabe onde está. Para você que está em casa, ligou a televisão agora, é Jeremias capítulo 18. Mas eu quero me firmar com você no verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu fui o vaso, o Senhor me achou como barro, mas quando Ele começou a tratar, quando Ele começou a tirar as pedrinhas, a coisa complicou. Você já imaginou se o barro falasse? Como seria? Como seria incômodo para o oleiro? Imagina, olha o tanto de vezes que ontem nós falamos ai, né? Imagina o oleiro ficar essa lenga-lenga no ouvido dele, todo mundo, ai, ele fala, cala a boca! Ele ia falar isso, não ia? O oleiro normal, gente, o oleiro normal. Não o nosso oleiro, não, o nosso oleiro. Mas, você imagina, o barro não fala, mas nós falamos, né? E como a gente fala, né? Os vasos de boca grande. E aí o oleiro começa a trabalhar e a gente, não, isso não. Não, por que não? Não. A gente não fala assim, ai não, a gente fala, não. O Senhor não me ama? O Senhor não me ama, Deus. Deus, se o Senhor me ama, faz alguém ligar aqui para casa agora para entregar uma palavra profética para mim. Já fez isso? É o vaso querendo dar ordem para o oleiro. E nós somos assim. O tempo inteiro. A gente fica querendo ensinar a Deus como ser Deus. Oh Deus, mas eu não queria desse jeito. Eu queria um assim, assado, assim.
Eu queria um ministério, Senhor, que eu reunisse multidões. O Senhor me levou para pregar no hospital. Os 2 que eu preguei para eles morreram. Não é assim que a gente fala para Deus? Ó Deus, eu quero um casamento, Senhor, manda. Aquela escolhida, aquela varoa valorosa. Aí acha a moça, gosta da moça, casa com a moça. Na segunda semana, eu vou comer lá em casa, estou com saudade da comida da mamãe. Você não pediu para Deus? Acostuma com o tempero dela, filho. Não, porque mamãe fazia assim, mamãe fazia assado. Deus, mas que mulher encrenqueira. Deus, mas que mulher gastadeira. Deus, aí a gente reclama para Deus. Oh Deus, me dá um carro. Senhor, mas eu sou cabeça, não sou cauda. Me dá uma BMW. Aí Deus dá, porque Deus faz o infinitamente mais, o impossível. Ele está me consertando, infinitamente mais. Deus me dá uma BMW. Aí Deus manda a BMW. No primeiro IPVA, Deus! Oh Deus! Que roubada foi essa que o Senhor me enfiou? Não tenta ensinar para o oleiro a ser oleiro. Ele sabe do que você precisa. E Ele sabe as pedras que estão escondidas sob a aparência. Às vezes você pensa que você é um crente nota 10. Tem uma canção que fala isso, né? O crente nota 10, superior acima dos fiéis. Às vezes eu estou falando aqui, você fala assim, meu pastor tinha que ter vindo nesse congresso. Mas se ele trouxe foi você, então você é o vaso que precisa ouvir. E eu era assim, eu achava que eu era perfeita. Eu achava que eu era muito crente. E que eu cantava pra caramba. E eu fui lá pro El Chamar. Chegou lá, tinha uma tal de Ana Paula Valadão cantando também. Ela não tinha assim uma grande voz, não. Mas fazer o quê, né? Ela era filha do pastor Márcio. Então o Robinho dava todos os solos pra ela. E eu ficava, né? Ai, antipatia. Ana Paula. Robinho é leiteiro, viu? Robinho puxa a sardinha, o peixe, o salmão, tudo pro lado da Ana Paula. Mas eu sei por quê. Ela é filha do pastor Márcio. Ela não tem essa voz assim, não. Eu canto pra caramba, ela mais ou menos. Eu sou a dona da voz. Gente, mas tinha muita pedra, viu, nesse barro. Aí eu falei assim, a Zenete era cascalho, né, Zenete? Não, cascalho a gente vê fácil. As suas eram miudinhas mesmo. As suas eram bem pequenininhas. Cascalho a gente já logo vê, né? A outra não tinha que ficar lá, ficar vulcano. Aí eu morria de inveja da Ana Paula. Mas não, inveja não. Porque o crente que vive de aparência jamais vai admitir ter inveja. Você já sentiu isso? Quando alguém falou assim, você está com inveja. Eu não, na mesma hora. Sobe nos tamancos. Eu, inveja, não. Você está enganado. É justiça. E eu falava isso, é justiça. Não, porque outras pessoas têm que ter oportunidade de solo. Só porque ele é filho do pastor? Ah, não. E aí, Deus levou a Ana Paula para longe. Ai, meu. Eu que o diga, viu? Ai. Pela primeira vez. Agora é a segunda. A primeira vez ela tinha 17 anos, Ana. 18 anos, ela foi estudar nos Estados Unidos 1 ano.
E aí, quando a Ana Paula foi retirada, e nós fomos tentar cantar os solos que ela cantava, ai, e aí Deus começou a mostrar que Ana Paula não era uma pessoa que tinha uma grande voz apenas, era uma pessoa com um propósito. Uma pessoa apaixonada por Deus. E que por causa disso, por causa dessa paixão pelo Senhor, ela atraía a presença dele quando ela cantava. Então a gente podia cantar tão bem, ou até melhor do que ela, mas a unção era outra, não era a mesma coisa. E aí o Senhor começou a confrontar. Foi a primeira vez que eu senti os cutucões do oleiro tirando a primeira pedrinha. Inveja. Olha aí mesmo, né? E a gente vai sustentando alguns pecados. A gente vai santificando alguns pecados. Não, a inveja santa. Não tem inveja santa. Inveja é você querer sentir raiva por aquilo que o outro tem. Isso não pode ser santo. O que o outro tem de bom te irrita. Isso não pode ser santo. Ciúmes não é zelo, é ciúme. Você não tem firmeza do seu papel, do seu chamado, de quem você é em Cristo. Então você fica com ciúme quando o outro é promovido, quando o outro é elogiado. Eu lembro uma vez que o Sérgio falou assim: fulana, além de cantar muito bem, toca violão. Me deu uma raiva da fulana. Mas me deu uma raiva. Aí na mesma hora a gente identifica a pedra, né? Ixi, achou mais uma. Vai embora, Lelé, vai embora. Ai! Vai para o arrependimento. Mas isso acontece quando a gente está disposto a ficar na roda. Quando a gente está chamando pela mão do oleiro. Quando o Espírito Santo tem toda a liberdade para tocar uma sirene dentro de você. Quando uma pedra é descoberta. Mas a maioria de nós não quer essa sirene, não quer esse alarme. A gente quer continuar levando a vidinha que não confronta o nosso pecado. Eu tenho certeza que hoje tudo que o pastor Gustavo ilustrou aqui, jogou luz em trevas na sua vida, no seu coração. Eu era uma pessoa invejosa, competitiva, arrogante, orgulhosa, altiva. Eu me achava superior, mas isso era daqui para fora. Porque dentro de mim, eu era uma grande complexada. Sem senso de valor, sem saber quem eu poderia ser em Cristo. Com uma autoimagem totalmente deformada. Eu sou branca demais, meu cabelo é esquisito. Eu sou a única da minha casa que não tem os olhos claros. Eu sou inadequada, eu sou chata. Eu cresci ouvindo: Leninha, você fala alto demais. Leninha, você ri demais. Leninha, você chora demais. Você é exagerada, Leninha. Mas Deus vai usar esse jeito exagerado para falar com você. Mas não é isso que o diabo quer que você acredite. O diabo não quer que você acredite nisso. Então você rejeita a forma que o oleiro te deu. Ele te faz um copo, você quer ser prato. Ele te faz uma bacia, você quer ser jarro. Você nunca está satisfeito com quem você é. E aí Deus não pode te usar. Quantos de vocês estão assim, brigando com a sua imagem, com o seu jeito? Eu não estou falando brigando contra o pecado. A gente tem mais energia para brigar contra o nosso jeito de ser do que brigar contra o pecado. A gente quer ser diferente de todo mundo. Ou então a gente quer ser igual a todo mundo. Mas a gente não quer ser a gente. A gente está sempre de olho no que Deus está dando para o outro, para copiar. O
Quero viver teus sonhos, teus planos. Depende, viu, Senhor? Se for igual da Ana Paula, rola. Não é assim? A gente criou dentro de nós mesmos sonhos megalomaníacos. Sabe como é que você identifica isso? Encontra um colega seu depois de 10 anos de escola. Ei, fulano, tudo bem, e aí? O que você está fazendo? A pergunta é para saber se você tem um bom emprego, se você casou, se deu bem na vida, ou se você é um pé rapado. Porque hoje a gente gasta tempo para ter. Eu tenho uma casa, eu tenho 4 filhos, eu tenho um marido, eu tenho um emprego, eu tenho uma posição, eu tenho um título de pós-doutorado, eu tenho o nariz empinado. Pastor não, apóstolo. Aí a gente tira o nosso foco das coisas do mundo, camufla com uma capa de santidade e pensa que está fazendo a vontade de Deus e vivendo o reino de Deus. E a gente dá vazão para os nossos sonhos megalomaníacos, escondidos atrás da capa da santidade. Porque quando a gente está na igreja, a gente pensa que a gente já tem o aval de Deus. A gente pensa que Deus já está assinando embaixo de tudo que você fizer. A gente nem pergunta para ele, para quê? Vamos fazer o reino de Deus expandir. E de preferência que eu seja a estrela pop maior. Gente, eu sei do que eu estou falando, porque é isso que eu queria ser. Eu queria ser uma grande cantora. Eu queria ter aplausos. Eu queria tocar plateias com a minha voz e receber amor. Eu queria ter as pessoas gritando atrás de mim, Helena! Vou dizer uma coisa, a maior característica da minha mudança, não quero mais. Você fica, Helena! Jesus me ajuda, Jesus me esconde, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus. E a gente usa o reino de Deus para as nossas conquistas pessoais. A gente fica bem no púlpito. A gente canta, a gente ergue as mãos, faz tudo direitinho. A gente sabe até ministrar. Sabe por quê? Deus dá o dom, mas como que você vai usar? Deus deu a forma para o vaso. Deu um propósito para o vaso. Mas o vaso está cheio de rachadura. O vaso está cheio de pedra. O vaso está seco, duro. E pensa que é a porcelana da vez. E o diabo continua financiando os sonhos de megalomania de falsos cristãos, ou de cristãos equivocados e enganados. Onde tem alguém querendo ser Deus, tem uma serpente querendo financiar essa obra. E com cara de obra de Deus. Quem é você? Quem é você quando ninguém está te olhando? Nós já falamos sobre isso 2 anos atrás. Quais são suas pedrinhas, suas rachaduras? Eu era agressiva. Eu era bicuda. Chamava minha atenção a tromba e ia lá na frente. Maledicente. Língua grande. Quantas vezes eu emprestei a minha casa para reunir um bando de maledicentes? E fritamos alguns amigos a alho e óleo. Quantas vezes você empresta a sua boca para Satanás?
falando mal das pessoas. Quantas vezes o aparente é fácil, o interior leva tempo. Eu não fui transformada de uma hora para outra. Eu entrei na roda, fui afastada de ministrar no Diante do Trono durante uns meses. O martelo veio, me despedaçou. Tinha dia que eu queria morrer, porque eu estava tão centrada em fazer a minha vontade, em ser reconhecida, em receber aplauso, em receber o olhar do outro, que para mim era morte não estar ministrando diante do trono, porque eu tinha que ter o olhar das pessoas. E a Zenete falava comigo: Helena, você está afastada de ministrar, mas você tem que estar em todas as ministrações, assistindo. E você tem que estar em todos os ensaios, mas você não vai gravar. Aí eu apareci no primeiro ensaio, depois de ser suspensa, trazendo um pavê de maracujá, que eu sabia fazer muito bem. Olha, gente, trouxe um pavê. Me ame, me ame, me ame, me ame, me ame, me ame, me ame. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. A Zenete chegou para mim: Helena, por que você trouxe para ver? A Zenete é um martelo bom, viu? Um martelo bom. Para que você trouxe esse pavê, Helena? Qual é a motivação por trás desse pavê? Aí o Diante do Trono tinha comprado essa casa aqui na Araribá. Quem veio nos primeiros congressos se lembra, uma das casas aqui, que hoje é Colégio Cristão, era o Diante do Trono, a sede da empresa. Eu sabia fazer estuco, textura de parede e tal. Aí a prima da Ana, que estava responsável pela decoração da casa, Gisele, assim: vamos chamar a Helena para fazer. Ué, Zenete, Helena não. A mão do oleiro estava pressionando. Às vezes você espera que o próprio Deus, você sente a mão de Deus, mas Deus vai usar o outro para te modelar. Deus vai usar o seu líder, o seu pastor, o seu companheiro de ministério. É aquele mesmo que pega no seu pé. É aquele que você pensa que não canta tanto assim, você canta muito mais. Mas Deus vai usar ele para mostrar como é que você está podre. Como Deus usou os meus companheiros para me mostrar o tanto que eu estava podre. Mas eu não via isso. Para mim eu estava certa e todo mundo estava sendo injusto comigo. E às vezes você se sente exatamente assim, injustiçado, perseguido, o coitadinho. É a outra face do orgulho, né? Eu sou um coitadinho. Eu sou um perseguido. Eu sou incompreendido. Eu no centro. Eu com tudo. Você já parou para pensar que você é tão perseguido, que você é tão incompreendido, porque a rachadura está em você e não nos outros? Porque quando a perseguição é feita, e nós vamos passar perseguições, quando você é realmente incompreendido, quando você realmente é rejeitado, mas você está no centro da vontade de Deus, e com as mãos do oleiro sobre você te assinando, você tem aquela sensação de fazer o quê? Glória a Deus, eu estou cumprindo a vontade do meu mestre. Te dá um gozo, uma alegria. Você não se sente o coitadinho, caco de telhas.
Às vezes você se sente coitadinho, mas você é o problema. Você pensa que o seu ministério está sendo perseguido? Já parou para perguntar se é o ministério que Deus quer para você? Porque às vezes você se apropriou de alguma coisa pensando que é o chamado de Deus para você, mas eu vou te perguntar igual a Zanete, qual é a motivação por trás desse ministério? Qual é a motivação por trás do CD? Qual é a motivação por trás da dança? Qual é a motivação por trás da viagem, da ministração? Qual é a motivação? Tem gente fazendo do evangelho um meio de ganhar a vida. Não, porque eu quero viver em tempo integral para o ministério, porque assim... gente, pus sotaque carioca só por acaso. Misericórdia. Vou colocar o meu sotaque. Eu estou tentando viver para o ministério. Uai. E seria muito bom se eu ganhasse um dinheirinho. Mesmo que fosse um pouquinho. Gente, isso não tem nada de engraçado, né? Mas isso é real? Isso é real? Pessoas no mundo inteiro, não é só no Brasil não, querendo fazer da pregação do evangelho um meio de ganhar a vida. Se Deus quiser fazer da sua jornada um meio para ganhar a vida, a mão dele vai fazer isso, não é a sua. Para de tentar santificar o que não é santo, de justificar a sua cobiça, a sua avareza. Deixa o oleiro pôr a mão em você e arrancar essas coisas que o mundo avalizou, que o mundo falou que pode. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado nisso, não é pecado. Mas a gente não vive só para não pecar, não. A gente vive para fazer a vontade de Deus. Não, se eu não estou pecando, tá bom. Não tá bom. Jesus foi muito além de apenas não pecar. Ele fez o que ele não precisava fazer. Ele subiu aquele monte que era para mim e para você. E pelo que me consta, tudo que eu olho para a vida de Jesus, ele abriu mão de tudo para tornar o evangelho uma realidade. Mas nós queremos cobrar para isso. Eu só vou pregar na sua igreja se você me pagar tanto. Desculpa, eu estou incomodando muita gente. Mas eu estou aqui para incomodar mesmo. Porque eu prefiro te incomodar do que ver você indo para o inferno. Eu prefiro te incomodar. Eu prefiro ser desconfortável para você, persona não grata. Mas para abrir os seus olhos, é isso que o Senhor tem para você? É isso que Ele quer para você? Qual é a motivação por trás das suas atitudes? Por trás do seu cristianismo? Você ama o outro? Você faz pelo outro? Você dá a túnica e também a capa? Você anda a primeira e a segunda milha? Quando te bate numa face, você dá a outra? O evangelho não mudou? Nós mudamos, nós nos adequamos a esse mundo, mas o evangelho de Jesus Cristo não mudou. Ele deu a vida dele até a última gota. Ele deu. E a gente vem para Cristo querendo receber. Acorda, igreja do Senhor. O que você faz tentando receber? Às vezes você não quer dinheiro, mas você quer elogio, você quer reconhecimento, você quer ganhar a medalha do membro honorário, a faixa do mais humilde quebrantado. Tem gente que serve na igreja, serve. Você pensa, é um servo, olha, é um servo, até que a coisa estreita para o lado dele. Até que o pastor chama outro e honra o outro em vez dele. Aí jogou a casa no chão.
Porque eu sirvo nessa igreja há 300 anos e o pastor nunca me deu nada. Nem um muito obrigada. Então você não serviu coisíssima nenhuma. Sua motivação estava totalmente errada e torta. A rachadura estava evidente no vaso. Não tem nada que conserte isso, a não ser a mão do oleiro. Olhe para dentro de você nessa tarde. Às vezes você veio aqui tentando buscar uma solução para o seu ministério caótico. Eu vou lá porque eu preciso pegar uma palavra de Deus, porque meus liderados estão me dando problema demais. Os liderados que dão problemas para um vaso novo tratado na liderança, o próprio Senhor, a mão do próprio Deus retira. Você como líder deve ser o exemplo. E depois de ter confessado para Ana o meu pecado de inveja, depois de Deus ter começado a fazer a obra nesse vaso aqui, a Ana me chamou para entrar no diante do trono. Isso é estar alinhada com o oleiro, né? Porque foi o amor de Deus, através da Ana, que começou a me curar. Quando ela me convidou, eu falei assim, não, vocês estão querendo chamar o João, né? Vocês estão querendo chamar o João, porque está precisando de homem. Aí a Ana olhou para o Sérgio, oh meu Deus, não Helena, são os dois. E eu fui para casa constrangida. Deus, eu já falei para essa moça há um ano atrás que eu tinha inveja dela. Ela está me chamando para entrar no grupo que gravou o CD? E o Senhor falou assim, ela é o meu vaso. Um vaso de barro, pequeno, mas está cheia de mim. E eu quero te encher também. Deixa o meu amor te curar, Helena. Deixa a minha aceitação curar você. Deixa eu ajustar a sua visão de você mesma. E isso vai afetar o seu relacionamento com os outros. Porque quando a gente não se gosta, a gente não gosta dos outros. Quando a gente não se respeita, a gente não respeita os outros. Quando a gente tem inveja, a gente nunca é satisfeito com aquilo que Deus tem dado para a gente. E Ele amassou. 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 E doeu. E doeu. E como que Ele faz isso? Nos nossos relacionamentos. Nós estávamos ensaiando para o CD Exaltado. E a Ana me deu uma música para cantar. De todo o coração adoro a Ti, Senhor. Essa era a música que eu ia cantar. E eu cantei no ensaio geral, aqui nesse mesmo púlpito. E na semana da gravação, a Ana Paula disse, Helena, você não vai cantar mais essa música. Não parou por aí, não. Helena, a gente queria que você testasse. A tua luz acendeu meu coração. E eu pude ver. Aí eu cantei aqui no domingo na igreja, eu e a Ana fazendo um dueto. E foi uma bênção, né, Ana? A presença de Deus encheu a casa. E naquela mesma semana a Ana me disse, Helena, você não vai cantar essa música. Aí depois veio, ainda existe uma cruz. E tinha mais para eu carregar mesmo. Aí vamos Helena, você podia cantar. Quero seguir-te. Canta aí pra gente, para ver como é que vai funcionar na sua voz.
Quero viver como tu. Não, Helena, não deu certo. Soraya, tenta também. Não, Soraya, não deu certo. Aí vocês ouvindo assim, pode pensar, puxa vida, mas a Ana é má. Não, a Ana não é má, não. A Ana não é má, não. A gente que tinha as pedras para ser tirado. E aí, nesse processo todo, Deus foi me ensinando. Não é o que você faz que faz você ter valor para mim. É quem eu sou em você. É o tamanho, a largura, a profundidade que eu ocupo dentro de você. Helena, você não precisa de fazer um solo. A velha Helena precisava. Essa não precisa. A velha Helena precisava de aparecer no vídeo. A nova Helena não precisa. Viver os sonhos de Deus para nós é o lugar mais maravilhoso que existe. Porque o inesperado acontece. Deus usa você para fazer coisas que você nunca imaginaria e que ninguém precisa ver. Isso é que é legal. Não precisa de ter o aplauso do outro, o muito bem do outro. Que sucesso! Não precisa. E a Zenete sabe do que eu estou falando, né, Zenete? Quantos seminários de intercessão, quantas vidas nós vimos Deus restaurando, libertando, curando, através da minha história. Não é algo que eu poderia produzir com meu esforço. Não é algo que eu possa fazer. É algo que o oleiro faz. Às vezes você está arrasado. Veio para esse congresso arrasado. Porque as portas estão se fechando para você. Tudo que você sonhava está desmoronando. Deixa desmoronar. Deixa desmoronar, porque o que essa mão faz, o que a mão do oleiro faz, ninguém derruba, nada destrói. Ninguém te rouba. O que a mão do oleiro faz é estabelecido. O instrumento que o oleiro molda tem utilidade e beleza. Nós não somos nem enfeites apenas, e nem úteis apenas. Deus levanta a nossa vida como um testemunho de frutificação, para mostrar para você que tem jeito, que Ele quer fazer em você também, porque Ele não tem filhos prediletos. Solta. Está desmoronando? Deixa desmoronar. Deixa a mão do oleiro quebrar. Talvez as rachaduras e as pedras que tem na sua vida não sejam apenas as rachaduras e as pedras que você desenvolveu pelo seu próprio caráter, sua própria vontade ou suas escolhas equivocadas. Mas talvez as rachaduras seja algo que alguém fez a você. Eu fui molestada sexualmente dos 2 anos de idade até aproximadamente os 11 anos de idade. Eu me sentia lixo. Eu me sentia culpada. E quando eu tomei coragem para contar para as pessoas que poderiam me ajudar, eles não acreditaram. Aquilo causou uma dor tão grande em mim. E isso afetou todos os meus relacionamentos. Eu não confiava nas pessoas. Eu achava que eu não era digna de me casar. Eu achava que eu não era digna de ter uma família.
E às vezes você veio para esse congresso com esse tipo de rachadura. Rachaduras que você sofreu. Alguém te quebrou, que não o oleiro. Alguém abusou de você, verbalmente, fisicamente, sexualmente. Um pai alcoólatra, ausente. Uma mãe violenta. Não sei qual é a sua história, mas eu sei que a mão do oleiro pode te restaurar como restaurou a mim. Eu tenho uma família linda, não porque eu a mereça, mas porque agrada ao Senhor trazer restituição para aquilo que te foi roubado. E quando eu olho para o João, o João é tão precioso. Um homem com defeitos e qualidades, mas que foi um dos instrumentos do oleiro. Tem um ditado aqui em Minas que fala que para cada pezinho torto tem um sapatinho com defeito. No meu caso, eu posso dizer que para cada pezinho torto tem uma bota ortopédica. Como Deus usou o João para me amar. As palavras que eu recebia na minha infância e na minha adolescência: você é branca demais, você tem um pé esquisito, seu cabelo é esquisito, ai que pena, só você não tem os olhos claros. Sem saber de nada, o João, ele dizia palavras que cancelavam estas. Quando a gente começou a namorar, ele ligou para minha casa e contou uma coisa engraçada. E eu, kkkkkk. Aí ele, agora eu posso desligar, só queria ouvir essa gargalhada. Aí passou mais um tempo, ele me viu descalço. E ele falou comigo assim: seu pezinho é engraçado. Parece pé de bailarina. O que foi? Meu pé? Está filmando meu pé? Parece pé de bailarina. E ele falava para mim, para cancelar aquela história de justamente a menina não tem os olhos claros. Ele olhava para mim e falava assim: Helena, sabe o que eu mais gosto em você? O seu olhar. E sem ele perceber, ele estava sendo a faquinha, tirando os excessos, nesse caso, os excessos de dor. Porque também tem essa faquinha, viu, gente? Às vezes você pensa que Deus vai tirar o excesso das compras, do cabelo, de tudo. Vai tirar mesmo, vai tirar. Das vaidades, das tolices que a gente se apega a elas. Mas Deus vai também ter uma faquinha para tirar o excesso de dor, de falta, de machucado, de ausências na sua vida. Ele vai prover, Ele vai mexer. E nós nos casamos e tivemos 4 filhos. Quando eu tive a Clara, que está ali sentadinha, Clarinha, o pessoal falava comigo assim: e aí, Helena, quando é que vem o segundo? Eu não venho. Como não? Você não queria ter muito filho? Eu queria, mas eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, quero fazer muitas coisas para Deus. Então, um outro filho vai atrapalhar. Olha aí, a gente querendo dar a ordem para o oleiro de novo, né? Eu acho uma graça, gente. As mulheres ficam: não, eu só quero 2, eu só quero... Já perguntou para Jesus quantos que Ele quer que você tenha? O vaso, né? O vaso dando ordem. Olha, Senhor, eu quero ser um vaso magrinho. Então só 2 filhos tá bom. Aí eu falei em voz alta, né? Para minha felicidade eu falei em voz alta: olha, eu sou egoísta demais para ter mais de um filho. Aí o Espírito Santo,
por isso que eu vou te dar 4, para você aprender a ser gente. Eu tenho aprendido, não é fácil não, sabe, gente? Tem umas pedrinhas que Deus ainda está tirando. Eu sou muito irritadiça. E naqueles dias do mês mais complicados, como esses meninos escutam os meus gritos. Perdoa, viu, Clarinha? A gente também tem coisas para serem niveladas, aparadas. Vez por outra a gente tem que voltar, porque o Senhor, o oleiro vai usando, e aí aquele instrumento vai se desgastando. E aí ele tem que voltar com a gente para a olaria e começar todo o processo de novo. Quebrar, pôr na água e vamos lá. Mas o que vale a pena é que cada vez que o processo se repete, a cura vai se consolidando. Vem mais cura, vem mais libertação. E aí Deus pode te usar mais. Aí Ele usa, vai gastando. Volta para a olaria. E começa tudo de novo. Até o dia que Ele olhar para mim e falar: Helena, vaso de honra, agora eu quero você para a minha prateleira, para enfeitar a minha vida somente. E eu quero que esse dia chegue quando eu já tiver passado por todos os processos de olaria, eu tiver sido bem gasta naquilo que expande o reino de Deus, naquilo que traz cura, traz libertação, traz salvação. Aí eu vou para a cristaleira do Mestre. E você? Para onde vai? Feche os seus olhos. Quando eu desisti de mim, quando eu desisti dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos, da minha vontade, e eu parei de tentar ensinar o oleiro como ele podia me modelar, quando eu disse a ele: tá bem, pode fazer, eis-me aqui. Talvez eu não tenha cantado eis-me aqui, porque eu ainda não estava pronta. Seria apenas uma coisa superficial, fake, falsa, da boca para fora. E a nossa busca como ministério diante do trono é que a gente não seja fake, que a gente não seja falso. Todas as coisas Deus vai fazer com que cooperem para o seu bem. Valeu a pena não ter cantado os solos que eu ensaiei, porque eles me ensinaram muito mais do que se eu os tivesse cantado. Valeu a pena ter o Miguel, o Arthur e a Sofia, além da Clara, porque eles são a maior fonte de inspiração que eu tenho. Valeu a pena permanecer quando a Isenete dava duras ordens. Valeu a pena acreditar que Deus estava naquele processo. Valeu a pena me submeter à liderança da Ana nesses 13 anos. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Eu posso dizer que valeu a pena até as minhas mazelas, porque hoje eu posso dizer para você que foi molestado sexualmente, que está me assistindo agora pela televisão, ou você que foi molestado sexualmente, que está aqui nessa tarde, tem barrela
uma barrela santa para essa rachadura. E o Senhor não vai apenas consertar a rachadura, Ele vai adornar o vaso, Ele vai dar o infinitamente mais, Ele vai restituir tudo aquilo que foi roubado, e Ele vai passar a faca também nos excessos de dor, nos excessos de sofrimento, nos excessos de inadequação, de uma autoimagem negativa, deformada. Deus quer trazer cura para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E eu estou aqui hoje para te encorajar. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Não foi um processo fácil, foi um processo doloroso, foi um processo de morte para mim mesma. Mas cada escolha de permanecer e dizer: Senhor, eu confio, valeu a pena. Valeu a pena. Cada experiência que eu tive, cada não que eu recebi, cada aniversário meu que não lembraram, valeu a pena. Porque eu descobri que não é o que eu faço, não é o que eu visto, não é o que eu falo, é aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário por mim. Ah, Deus, eis-nos aqui, Senhor. Pai, olha para o nosso coração, Senhor. Oleiro, olha para as nossas vidas. Olha para as nossas emoções. Olha para a nossa infância, para a nossa adolescência, para o nosso passado. Vasos deformados por escolhas erradas, e vasos deformados por dores, por rejeições, por decepções, por abusos. Tu és o oleiro que confronta o nosso pecado e que também sara a ferida. Há um bálsamo em Gileade, há um bálsamo. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Você pode ficar em pé no seu lugar e cantar essa canção. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará
gostaria de encerrar nessa noite, nesse final de tarde, eu gostaria de encerrar dizendo que nós somos recipientes, copos, taças, pratos, potes, bacias, recipientes para conservar o amor, a bondade, a salvação e a misericórdia de Deus. E para encerrar esse momento, eu gostaria de dividir com vocês um texto do Thomas Kempis. Pode colocar no vídeo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e fosse com essas palavras ecoando no seu coração para nós continuarmos daqui a pouco à noite. Amém? Há muitas pessoas hoje que amam o reino celestial de Jesus, porém poucas que carregam a sua cruz. Muitas ansiando por conforto, mas poucas que suportam sofrimentos. Longa é a fila das pessoas que compartilham de seu banquete, porém curta é a fila dos que compartilham de seu jejum. Todos desejam tomar parte em seu júbilo, mas somente uns poucos estão dispostos a sofrer por sua causa. Há muitos que seguem a Jesus até o partir do pão, poucos quando o momento é de beber o cálice do sofrimento. Muitos que reverenciam seus milagres, poucos que os seguem na indignidade de sua cruz. Que você seja um dos poucos, em nome de Jesus.